Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje, dia 27 de fevereiro de 2020, falaremos sobre a Amazon e sua primeira mercearia física. Morgan Stanley compra E-Trade e balança mercado de corretagem nos Estados Unidos. Lucro reduz no GPA e um pouco da análise das suas marcas. Vale tem prejuízo de 1,6 bilhões de dólares em 2019. L Brands vende controle da Victoria's Secrets. B2W tem lucro de 51 milhões e um pouquinho dos seus resultados. Análise da JHSF, novos projetos. E o prospecto do IPO da Pets. E para falar sobre todos esses assuntos, estou na agradável companhia de Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Renato estava nos Estados Unidos, curtindo aí uma pequena folga, né? E agora voltou. E aí, Renato, como tá essa ressaca de carnaval, hein? Pois é, você fala que é agradável companhia porque você não está próximo de mim, porque eu tô doente pra caceta. Geralmente eu fujo, né, do carnaval, não que eu não goste de carnaval, mas aqui é muito calor, a cidade fica muito difícil de se movimentar, se deslocar. Fui lá para os Estados Unidos e aí peguei uma gripe desgraçada, não é coronavírus, tá? Só para todo mundo ficar tranquilo, eu não sou o caso diagnosticado no Brasil. Mas vamos lá, carnaval aí, feliz ano novo, né, Habib? Feliz ano novo para todo mundo aí também. A partir de agora começa o ano de fato. E vamos para cima que tem notícia pra caramba, foi muito bacana lá. E vai ter algumas notícias relacionadas com coisas que eu vi lá nos Estados Unidos, dentro das notícias aqui do BTC Journal. Vamos embora. Vamos para cima, né? O ano para algumas pessoas começou agora, para mim começou na primeira semana de janeiro. A gente deu aula pra caramba na turma de férias do GBP, né? Daqui a pouco, para você que está ouvindo, né? Em breve a gente começa a abertura das inscrições para o segundo semestre. Teremos turma intensiva em julho também, as turmas correntes do segundo semestre. E só um breve lembrete, né, que a gente falou na semana passada, a gente fez uma parceria muito bacana com o pessoal da Insider Store, né, e dado que eu tive todo esse trabalho no começo do mês, né, e acabei usando bastante camisa, né, um ponto interessante que eu reparei, eu tinha uma nova camisa branca, né, e geralmente acaba ficando um pouquinho amarelo debaixo dos braços ali, e essa camisa ainda não ficou, né? Eu tenho usado ela só com essa undershirt da Insider Store, por enquanto não ficou, tá funcionando, né? Espero que funcione por um bom tempo, mas só para lembrar o pessoal que a gente fez uma parceria para dar um desconto para os ouvintes e para os telespectadores do BTC Journal. Quem adquirir aí usando o cupom BTC15 tem R$ 15 de desconto nas suas compras e só vale até o final dessa semana. Então aproveita se você quiser usar essa undershirt aí, a gente usa e vale bastante a pena, tá? E um abraço pro pessoal da Insider Store também, e a gente vai se falando aí ao longo das próximas semanas. Mas vamos começar com os assuntos de fato, tá, Renato? Tem bastante coisa para fazer e tem umas análises bem interessantes também. A primeira notícia da Época Negócios, o título é o seguinte: a Amazon inaugura sua primeira mercearia física. Segundo a companhia, a nova loja Amazon Go Grocery adotou também fornecedores locais. Essa daqui é curtinha, Renato, só para falar um pouco dessa estratégia que a gente já comentou da Amazon de entrar no mundo físico, a importância de aumentar sua distribuição através de novos canais que não só o e-commerce. E vamos lá, você experimentou essa Amazon Go, né? Foi na loja, como é que foi a experiência? Não, foi muito bacana. Inclusive, eu estava lá nos Estados Unidos com o Rafael. Fui mostrar para ele duas operações físicas da Amazon. A primeira é a The Whole Food. Então, The Whole Food foi uma aquisição que a Amazon fez e a loja já se percebe, né, nas grandes lojas ali, a utilização de tecnologia em bastante coisa, principalmente na parte de filas, etc. E eles começaram a expandir fortemente a operação da Amazon Go. Para quem não lembra o que é a Amazon Go foi uma loja conceito criada lá em Seattle, onde você entraria lá na loja de conveniência e não teria caixa. Então você entra lá com seu celular, QR Code, você entra na loja, por visão computacional e um monte de algoritmos lá, você vai pegando as coisas na prateleira, pode devolver também alguma coisa, e quando você sai, você simplesmente sai e ele te cobra. E aí eu fui lá testar, porque agora em Nova York tem bastante. Fui lá, peguei, fiz até
uns testes, assim, peguei, devolvi, coloquei na prateleira errada, aí depois voltei e corrigi, etc e tal. Quando eu saí, aí na hora da saída, ele já manda uma mensagem para você, ele cobra certinho mesmo, muito interessante. E agora eles estão expandindo esse conceito para lojas com um nível de complexidade um pouco maior, né, que são as groceries. Uma das coisas que a gente observou foi isso, né? As lojas são bem simplificadas, então as prateleiras são todas pequenas, né, em relação a um supermercado tradicional. O caminho ele também é bem amplo, né? Então não tem tanta mudança assim de visual merchandising, até para as câmeras não precisarem serem reajustadas. Agora vamos ver. Agora eles estão ganhando confiança nessa operação, estão indo para uma operação um pouco maior. Quem sabe aí algum tempo eles já vão lá para o The Whole Food. E aí imagina um supermercado gigantesco sendo controlado por visão computacional e vários algoritmos para você simplesmente colocar no carrinho e ir embora e não precisar pagar nada na hora, né? Passar no caixa. Você vai pagar, obviamente, no cartão de crédito. Mas uma experiência muito bacana, recomendo a todos que vão para os Estados Unidos, deem uma passada ali na Amazon Go, que é uma experiência bem interessante. Muito bom, né? Eu lembrei agora, Renato, a gente estava falando um pouco antes de gravar, né, da experiência brazuca nesse tipo de mercado atolado pela indústria 4.0, né, que é o Zait, né, aquele mercado que fica no Itaim e que foi adquirido recentemente pela Sapori. A gente já fez a análise dessa notícia, dessa estratégia da Sapori, inclusive, tem alguns journals atrás aí, então para você que quer acompanhar esse histórico, dá uma olhada, né? Eu queria só colocar uma coisa que eu achei bem interessante. Eu lembro que quando o Jeff Bezos lançou, a Amazon lançou esse serviço, vários noticiários dos Estados Unidos foram lá e fizeram a mesma coisa que eu fiz, né? De sacanagem, começaram a pegar umas coisas para ver se reconhecia, não reconhecia e dava alguns erros. E aí perguntaram para eles, né? Falaram assim, olha, a gente foi lá, fez o teste e não reconheceu uns 2 produtos que a gente pegou. E aí? E aí o cara falou uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte, ele, olha, se for esperar a tecnologia estar 100% segura, confirmada, etc., passando por vários testes, a gente não lança esse negócio nunca. Então, o que a gente prefere? A gente prefere lançar, e aí, obviamente, esse negócio vai ter problema, e a gente vai refinando o algoritmo e toda a nossa operação até o momento que a gente sente confiança que a gente consegue expandir. Então, a gente precisa lançar isso para o mercado. Isso daí é interessante porque a gente fala bastante das aulas de design thinking, né, que você mesmo ministra lá nas aulas de marketing, que fazer o protótipo e testar isso com o cliente, às vezes traz muito mais insight do que ficar lá no laboratório, fazendo teste, refinamento, etc. Então, eu achei interessante isso e deu certo. Obviamente, eu gosto de sempre colocar ressalva, né? Isso dá certo na Amazon, que é uma puta geradora de caixa, uma empresa gigantesca que domina o mundo, né? Vai falar assim, vou fazer igual a Amazon, é pequenininha, com pouco dinheiro, etc. E tem que ser um pouco mais, né, seguro ali no uso do capital. Mas eu gostei bastante, né, dessa postura dos executivos da Amazon e, obviamente, depois de 2, 3 anos em operação, você vê os resultados. Já estão ampliando aí a utilização dessas tecnologias para uma operação um pouco mais complexa. Vamos ver. Renato, muito legal que você falou dessa parte do design thinking, a prototipagem, a iteração, né, e a melhoria do produto de acordo com os feedbacks dos clientes. Isso para a Amazon é muito interessante. Tem essa ressalva que você falou da importância de você ter caixa para poder realizar essas iterações ao longo do tempo. Eu faço mais uma ressalva, que seja algo que não incorra em risco de vida do consumidor, né? Eu acho interessante a Amazon fazer isso, mas eu não gostaria que a Boeing trabalhasse melhorias no seu avião dessa forma, tá? Então eles têm uma gestão de projeto um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil de você levar as mudanças adiante, porque tem que ter alguns resguardos de segurança. Bom, vamos seguir para a próxima. Né? A próxima notícia é do Brasil Journal e o título é o seguinte: Morgan Stanley compra E-Trade e vai para cima da Schwab. Né, a notícia, eu peguei essa notícia aqui para a gente comentar rapidinho. Né, a gente já falou bastante sobre o mercado de corretoras nos Estados Unidos quando a Charles Schwab, a líder de mercado, adquiriu a TD Ameritrade. Né, foi uma aquisição muito relevante, 26 bilhões de dólares, né, a transação. E agora o Morgan Stanley entra nessa guerra com tudo, adquirindo essa empresa E-Trade por 13 bilhões de dólares. Renato, qual que é a estratégia da Morgan Stanley ao entrar nesse mercado de corretoras, hein? Bom, eu vejo duas vertentes. A primeira, obviamente, é entrar num segmento que está em alto crescimento. A gente vê aqui no Brasil a XP, gigantesca, ganhando bastante mercado, etc. Lá nos Estados Unidos esse mercado está muito mais consolidado e você falou, obviamente, que tem um líder de mercado bem forte lá. Então, ver um mercado que está com alto crescimento é importante ali na gestão do portfólio dentro de uma companhia. Eu acho que o JP Morgan está
olhando para isso. Então, isso é legal, tá? O segundo ponto é a diversificação. Então, diversificar, não depender tanto da parte de investimento, lá do banco de investimento, da parte de atacado, é fundamental. A gente viu lá na crise de 2008, 2009, que os bancos que tinham operações de varejo, ou seja, operações mais diversificadas, que não só a parte de banco de investimento, banco de atacado, eles sobreviveram bem, né? Sofreram, obviamente, mas sobreviveram melhor ali do que os bancos que eram focados nas operações de de alta margem, mas baixo volume. Então, eu acho que colocar um pé no varejo, né? Mesmo que seja na parte de corretagem, acho que é importante na parte de diversificação e gestão de risco da operação. Tem muita gente que fala que vai ter uma crise aí nos Estados Unidos, que já era para ter tido lá atrás e está se estendendo bastante. Eu acho que é um movimento interessante para a gestão de risco do portfólio da companhia. Belo movimento. Concordo, achei interessante também essa diversificação. A gente fala bastante sobre essa estratégia, tanto em aula, né, no nosso curso, como também aqui no BTC Journal. E aproveitando que você comentou sobre a XP, a gente também fez uma análise completa dos financials e da estratégia da XP, tá? Isso durante o período do IPO. Dá uma olhada no histórico que tem bastante coisa interessante. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei JP Morgan, Morgan Stanley, tá? É Morgan Stanley que comprou a E-Trade, certo? Isso, Morgan Stanley, mas tudo bem, só errou um nome, né? Então o nome ainda continua correto, sem problema, mas é o Morgan Stanley, né? Interessante essa estratégia da diversificação de canais e que você puxou da crise de 2008, realmente os bancos que tinham operação de varejo muito grande sofreram menos, né? Ainda sofreram, mas menos, né? Dado essa estratégia de diversificação que traz uma certa segurança na operação. Bom, vamos seguir para a próxima, também curta, valor econômico. Com lucro menor, GPA perde R$ 1 bilhão na B3. A companhia deve vender ativos no Brasil, Argentina e Uruguai e fechar 10 lojas do Extra Hiper. Eu trouxe essa notícia, Renato, para a gente comentar, né? Porque a gente falou no episódio passado do BTC Journal sobre a operação da aquisição das lojas do Macro, né, pelo Carrefour. E aí isso daqui traz esse mercado. E eu queria entender um pouquinho da estrutura do GPA, né? Ele também tem essa parte de atacadão. Como é que funciona, hein, Renato? Pois é, a gente falou sobre a aquisição das operações de 30 lojas do Macro pelo Carrefour, e a gente falou da representatividade do atacadão dentro da receita total ali do grupo Carrefour, que chega em torno de uns 65%, 67% ali, dependendo do ano. E é engraçado, né? Porque a gente, né, que é mais acostumado aí em supermercado e essas lojas de conveniência, a gente não tem essa ideia, né? Que em termos de volume financeiro, esse atacarejo, o cash and carry, ele representa muito mais do que essas operações que a gente conhece. No GPA é a mesma coisa, só para você ter uma ideia. Hipermercados e supermercados, onde o GPA cresceu bastante, essas operações extra, hiper, essa supermercado, etc., representa 29% da receita total. Os supermercados do Pão de Açúcar representam 12,5%. E aí tem aquelas lojas mini que ainda representam pouco, 2,3%, mas que eles estão com um esforço grande ali de fazer as lojas de conveniência, né, mais próximas, etc. Representa 2,3%. E tem aquela parte de drogarias, postos de gasolinas e as galerias comerciais, que aí representa 4,8%. Só que 51,4% da receita de venda de produtos do GPA vem do açaí, que é a marca do atacarejo do grupo GPA. 51,7% é menor do que a representatividade do Carrefour, que é mais de 65%, mas também é uma coisa relevante. E boa parte da galera também não conhece. Só para a gente fechar alguns números rapidamente, em 2019, o GPA teve uma receita bruta de 61,5%, um crescimento de 14,8% em relação a 2018. O lucro bruto, ele cresceu também, foi para 12,185 contra 11,127, um crescimento de 9,5%, porque, obviamente, a margem bruta caiu. A margem bruta caiu de 22,6 para 21,5. Só para Então, esclarecer, tudo isso em bilhões, né? bilhões, tá? E, obviamente, essa queda de margem bruta com um pequeno aumento ali de 10%, né, das despesas operacionais fez o lucro líquido cair. Mas o cerne dessa notícia, na verdade, é o seguinte, é a representatividade deste cash and carry na receita desses grandes varejistas que a gente conhece. Carrefour ali, mais 65%, aqui a marca Açaí, 51,4% no grupo GPA. Então,
Essa que foi a notícia, a queda de receita, a queda de receita não, a queda de rentabilidade do negócio. A geração de caixa das atividades operacionais também teve uma queda abrupta. Mas vamos ver, o Cassino está passando por reestruturação no mundo. Aqui no Brasil ele está vendo o que ele vai fazer, a notícia mesmo fala que ele vai fechar algumas lojas da Hiper. Vamos ver se eles começam a focar bastante na parte do açaí, para tentar crescer aí num mercado num segmento que mais cresce dentro do Brasil, assim como a estratégia do Carrefour. Apesar do GPA não ter demonstrado isso no seu call dos resultados do quarto tri. Vamos ver. Pois é, interessante nessa notícia, né, e ligado com o resultado do Carrefour, é que nem sempre a maior marca ou mais reconhecida pelo grande público é a que tem maior resultado ou maior receita ou até maior rentabilidade. Então é importante a gente analisar o negócio como um todo, né, e entrar no detalhe de fato. Bom, vamos seguir, Renato. Tem mais uma notícia do Valor Econômico que eu queria compartilhar aqui, é o seguinte. Vale tem prejuízo de 1,68 bilhão de dólares em 2019. No quarto TRI, mineradora registrou uma baixa contábil, entre parênteses o impairment, de 4,2 bilhões de dólares. Tá? A ideia de trazer essa notícia, né, a gente não vai fazer uma análise dos resultados da Vale, a gente já fez faz um bom tempo, né, eventualmente a gente pode até atualizar mais para frente, mas a ideia é entender, né, o que é essa baixa contábil, que parece que foi bastante relevante nos resultados da Vale. Né? Teve, claro, todo o problema do início do ano de 2019, Brumadinho, que obviamente afetou, mas essa baixa contábil foi bem relevante. Sim, sem dúvida. Então, essa notícia é basicamente para a gente falar sobre esse negócio de baixa contábil. Só para a gente esclarecer, na parte, eu peguei os resultados fechados aqui, em grandes números aqui da Vale em 2019. Então, ela teve uma receita líquida operacional de 37 bi e meio contra 36,5 também, então teve um crescimento. E aí, obviamente, o EBIT, ele caiu bastante, foi de 13,2 bi para 6,8 bi, sendo que desses 6,8 bi, ele teve aquela baixa de Brumadinho e várias outras baixas, que essa daí que foi noticiada em 2019, de 7,4 no total do ano. Tá? Se você recompuser, né, essa 7,4 de baixa contábil dentro do resultado operacional, o EBITDA ou o EBIT, ambos, eles são até maiores do que em relação a 2018. Ou seja, a Vale ela vinha numa perspectiva para 2019 de ter resultados melhores do que teve em 2018. Aí veio tudo que a gente já conhece, Brumadinho, Impairment, etc. e tal, e aí o resultado veio pior. A baixa contábil ela não tem um efeito caixa claro, tanto é que o fluxo de caixa das atividades operacionais ele foi exatamente o mesmo em relação, teve até uma pequena subida em relação a 2018, foi de 15 bi e 600 contra 15 bi e 300, ou seja, não tem um efeito caixa. Mas o que é essa baixa contábil? É o seguinte, o impairment, quando você faz um projeto, você vai apropriando ali na parte de imobilizado o projeto que você tem. Então, você tem que fazer uma projeção de fluxo de caixa, traz a valor presente a uma taxa que é o WOC, né, que é o risco ponderado capital da Vale, e aí tem um valor. Esse valor ele tem que ser maior do que o valor que você está imobilizando ali no seu ativo. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Como teve todos esses problemas, né, de Brumadinho, etc e tal, eles tiveram que fazer várias paradas, tiveram que rever vários projetos, rever também mais investimento em segurança, etc e tal. Consequentemente, as projeções de fluxo de caixa futuro de alguns projetos diminuiu. Se você traz isso ao valor presente, obviamente o valor presente ele também cai. E aí, a diferença desse valor presente versus o que você tinha imobilizado, você precisa tirar do balanço. E aí a auditoria vai lá e pede para você fazer uma baixa contábil. Então, você tira lá do balanço e você joga isso contra resultado. E foi basicamente isso que a Vale fez. Ela já aproveitou que já ia ter que provisionar Brumadinho, já fez uma avaliação de outros projetos e fez uma baixa completa ali para sujar o resultado de 2019 e, a princípio, deixar esse negócio limpo para 2020 e 2021. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Foi uma queda de rentabilidade por um ajuste contábil que não tem efeito caixa, que tem, obviamente, um efeito no fluxo de caixa futuro da companhia, mas que, pelo que a gente viu nos movimentos das ações, já está ajustado. Já teve a queda forte do valor das ações da Vale em 2019. A princípio, o balanço está limpinho agora para 2020, 2021 e para frente. Esse negócio continuar dando bastante resultado. O que, obviamente, agora vai ser a preocupação de todo mundo, vai ser o quê? A desaceleração, obviamente, da economia da China, por causa do coronavírus e por outros fatores específicos, a queda aí do valor do minério de ferro e, obviamente, o aumento da produção aí, aos poucos, da Vale. Então, esses que são os principais fatores. Acho que
o efeito 2019 aí de Brumadinho e qualquer outras coisas, acho que já foi precificado e já está ajustado. Vamos ver. Boa, agora é garantir, né, a segurança de todas as obras para não acontecer de novo, né? Se acontecer um desastre novamente, vai ter problema. Então que a Vale consiga, né, ela já está veiculando bastante isso, a gente chegou a falar na época do desastre, a análise da gestão da crise que eles fizeram, e aí é interessante que eles cuidem bastante disso e estão veiculando essa preocupação, né? Então a gente vai acompanhando. Bom, vamos seguir, Renato, para a próxima notícia, também do valor econômico. Agora mudando bastante o mercado, né? Falando de um mercado que você é um grande apreciador, que são as lingeries. Né? Essa é uma notícia que é traduzida do Financial Times e o título é o seguinte: Elle Brands vende controle da Victoria's Secret para Sycamore Partners. A firma de private equity vai comprar participação de 55% na companhia e a Elle Brands, né, Elle Brands, atual dona, vai manter o restante do capital. Então a notícia fala dessa mudança, essa dança de cadeiras no controle da Victoria's Secret. E aí, Renato, o que você pode comentar aí sobre essa mudança, a estratégia e por que isso está acontecendo justamente com a Victoria's Secret? Bom, vamos lá. A gente já tinha comentado isso no ano passado, que a Victoria's Secret ela vem passando por um problema aí de reestruturação e rebranding por causa de mudança de hábito de consumo do público, principalmente americano, porque boa parte da receita deles vem de lá, mas também, obviamente, né, na parte operacional. Então, a Victoria's Secret todo mundo conhece, né, aquela marca que é super conhecida pelas lingeries, pelos desfiles, etc. Ela tem duas linhas de receita bem claras em termos de produto, né, que é a parte de lingerie e a parte de cosméticos. Ela tem algumas marcas, né, então eles dividem lá em Victoria's Secret uma unidade de negócio que tem uma marca Pink também, que também é lingerie, mas para um público mais jovem. E tem a coroa da joia ali, né, a joia da coroa da empresa, que é uma marca que vem crescendo bastante, que chama Bath Body Works, que vende majoritariamente cosméticos. Então, o que acontece? Os resultados da Victoria's Secret nos últimos 2 anos vêm caindo vertiginosamente, eles não vêm conseguindo melhorar operacionalmente o negócio, eles não estão conseguindo reposicionar a marca de uma forma eficiente, e isso vem trazendo o resultado da Elle Brands, que é o consolidado entre a Victoria's Secret e a Bath Body Works, vem fazendo as ações caírem bastante. Então, o que eles fizeram? Bom, eles estão com uma dívida alta, uma dívida bem alta ali, em torno de uns 6 bi de dólares. Eles venderam o controle da marca Victoria's Secret, e o segundo movimento vai ser o seguinte: eles vão fechar a capital da Victoria's Secret, eles vão tirar ela da Elle Brands, e a Elle Brands vai continuar tendo participação, mas vai ficar majoritariamente só com a Bath Body Works. Por que isso é bom para os acionistas? Porque quando a gente olha o lucro operacional do último trimestre divulgado lá dessa Elle Brands, você vê o seguinte, ó, foi 96 milhões de dólares, muito pouco. Só que desses 96 milhões de dólares, Victoria's Secret representou negativamente quase 90 milhões de dólares. E a Bath Body Works foi mais de 200, quase 200. Então, o que acontece? A Victoria's Secret ela vem contribuindo negativamente. Então, obviamente, o resultado da hold ali, das duas marcas, ela vem sofrendo bastante. Então, isso é bom, né? Eles vão tentar separar, segregar as operações, vão vender a operação Victoria's Secret, que é uma marca muito forte ainda, para um fundo private equity. Vamos ver o que eles vão fazer. A Victoria's Secret ela vem com um processo de redução de lojas muito fortes, principalmente nos Estados Unidos, e vamos ver agora como que eles vão fazer. A parte de internacionalização da marca é importante, ela ainda é uma marca muito conhecida fora, muita gente que vai para os Estados Unidos volta com um produtinho da Victoria's Secret, eles têm presença forte ali em vários aeroportos. Vamos ver aí o que o Private Equity vai fazer, mas a Victoria's Secret foi isso, não conseguiu se adaptar a novos hábitos de consumo, e não conseguiu fazer o seu rebranding de forma correta. Então, esse que é o ponto aí da Victoria's Secret. E só para esclarecer para todo mundo, né, para quem não conhece, o Habib falou que eu gosto bastante desse mercado, não porque eu uso, tá? É porque eu já trabalhei numa empresa desse setor aqui no Brasil, tá? Não é que eu gosto de calcinha e sutiã, não, hein? Vai se ferrar, hein? Não, Renato, que isso, eu nem pensei na dupla interpretação daquilo que eu falei, viu? Então fica tranquilo, tá tudo certo, acho que o pessoal compreendeu, mas é importante trazer essa notícia à tona para, pelo menos da parte marketing, que eu gosto bastante, né? Quando a gente fala de tendências de consumo, as macro trends, né, é muito importante analisar aí, como você falou, operacionalizar essa mudança de alguma forma, né? Você realmente implementar ações
de forma a se adequar ao novo modelo de consumo, né? Pois é, então, quando eu fui presidente da Lingerie, uma das coisas que a gente fez foi o seguinte: a gente fez várias pesquisas com o cliente, e isso foi em 2016. E lá em 2016 a gente já estava percebendo uma mudança de hábito muito forte, que, obviamente, a gente vivendo, né, no dia a dia, porque a gente é consumista de varejo, a gente observa, mas uma pesquisa ela te dá muito mais segurança para tomar algumas decisões. Então, por exemplo, conforto, né, era uma das coisas. A parte de linguagem de comunicação também era outra coisa que era extremamente importante. Então, tudo isso faz a gente tomar algumas ações que você mesmo falou. Então, a gente apostou bastante em linhas que eram muito mais confortáveis, né? E, obviamente, esses lançamentos eles deram muito certo. E a parte de segmentação operacional e de posicionamento, né, em termos de comunicação, também foi bastante alterado. Eu acho que a Victoria's Secret ela tem uma marca muito forte. Eu acho que o movimento ele é muito mais complexo, obviamente, que eu fiz na Lingerie, porque é uma operação mundial, mas eu acho que tem bastante valor ainda, e eu acho que o trabalho não é tão complexo assim, né? É difícil, mas não é tão complexo assim. Eu acho que o Private Equity ele vai ter um ativo muito forte na mão, que se ele trabalhar bem feito, né, com fazer um trabalho bem interessante, ele, consequentemente, ele vai conseguir reverter todos esses resultados negativos que a Victoria's Secret vem fazendo. No mundo vem sendo criado várias marcas de nicho, de lingerie. Eu acho que é bem observar o que vem dando certo dessas marcas e, obviamente, fazer uma estratégia meio parecida. Não tem muito que se copiar nesse segmento, não. Ver quem está acertando e faz igual. Muito bom. E acertar também os canais de comunicação corretos, né? Trabalhar com influenciadores, trabalhar estratégias digitais de marketing que podem ajudar bastante e fortalecer ponto de venda, que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? O ponto de venda é fundamental dentro da estratégia de venda e de posicionamento de marca. Bom, vamos então para a próxima, Renato. A gente tem mais 3 notícias aí, mas tem bastante coisa para falar. Evitar passar muito da nossa meta de tempo de 1 hora de programa, né? Eu trouxe uma notícia do Valor Econômico e o título é o seguinte: B2W tem lucro de 51,1 milhões de reais no quarto trimestre de 2019. A receita líquida da companhia somou 2,3 bilhões de reais nesse período, né? Então, o resultado traz luz, né, ao resultado da B2W, né? Ela divulgou tanto do quarto tri como consolidado de 2019. E aí, Renato, queria lembrar um ponto, né? Eu colhi alguns dados aqui, mas há alguns meses a gente falou da B2W, estava com resultados muito ruins, ainda está dando prejuízo, né? Mas está reduzindo um pouco, apesar de estar bastante alto ainda. Mas estava queimando caixa, estava com endividamento altíssimo. E a gente falou até do follow-on que eles fizeram e para poder realmente ter um pouco mais de caixa e balizar um pouco a dívida, né? Você lembra quais foram as sugestões aí que a gente pensou para tentar melhorar o resultado que estava bem ruim? Primeiro a famosa guerra de preço, né? Então tentar diversificar bastante os canais e sair um pouco dessa guerra de preço, apesar que é meio difícil fazer isso, porque o mercado todo está assim. Segundo é melhorar bastante a gestão de caixa. A gestão de caixa e a gestão operacional, diminuir bastante despesa, eram as linhas ótimas e óbvias que precisavam ser implementadas dentro da B2W. Aparentemente, os financials vêm mostrando que eles estão fazendo a lição de casa, você não acha? Pois é, Renato. Estão fazendo sim a lição de casa. É interessante, eu peguei alguns dados aqui para dar uma olhada, né? Porque realmente eu estava bastante cético em relação a B2W, porque estava com uma operação em 2018 muito duvidosa, né? Mas os resultados de 2019 me deram um pouco de esperança aí. A B2W ela tem 3 marcas, né, dentro do e-commerce: Americanas, né, no e-commerce especificamente, a Submarino e a Shoptime, tá? E eles fizeram, a gente falou da notícia, né, de que eles fizeram um follow-on de 2,5 bilhões de reais, abrindo mão de bastante participação para reforçar o caixa, né? Isso ajudou bastante a reduzir a dívida, tá? E hoje eles não têm mais dívida líquida, eles estão com caixa líquido, né? Então a dívida bruta continua bastante alta, 6,4 bi, mas eles estão com caixa, né? Tudo que é disponibilidade e contas a receber de cartão de crédito, que eles consideram caixa também, de 7,4 bi. Então dá um caixa líquido de quase 1 bilhão de reais aí, que deu um respiro para eles. A receita no ano de 2019 foi para 6,6 bi, um aumento bem pequeno em relação a 2018. Então não foi na venda que o negócio deu certo. Aonde realmente o negócio virou o jogo foi na gestão do caixa. Eles queimaram caixa em 2018, 239 milhões. Em 2019 eles fizeram caixa, geraram caixa, 190 milhões.
E a grande mudança está num ponto que você fala muito, né, principalmente no varejo, que é o ciclo de conversão de caixa, que eles chamam de capital de giro lá, mas são os dias, né, a soma dos dias de recebimento e estoque menos dias de fornecedores. Em 2018, eles estavam com 22 dias positivos, né, então eles estavam pagando antes de receber. Em 2019, eles fecharam o ano com menos 41. Então, eles reduziram o ciclo de caixa em 60 dias, né, o que é um resultado bastante expressivo, que a gente fala aqui que no caso da Amazon, por exemplo, foi um dos principais fatores para o sucesso da empresa, mesmo dando prejuízo. E só para finalizar, a B2W continua dando prejuízo, né? Foi 390 milhões no ano versus 405 em 2018, tá? Então, apesar do prejuízo, temos um pouco de esperança aí, né, Renato? Não, sim. E uma coisa que eu gosto de falar, né, principalmente nessas empresas que estão no mundo digital, é o seguinte: a gente viu um crescimento ano contra ano, né, 18 contra 19, um crescimento relativamente baixo, foi de 2,7% em relação a 2018. Mas não necessariamente um crescimento menos acelerado é ruim. Então, eles conseguiram dar uma aumentada, uma equalizada ali na margem bruta, e obviamente esse negócio se refletiu bastante nos resultados. Esse foi um dos fatores. O segundo fator que você mesmo falou é a gestão de caixa. Então, na gestão de caixa, eles deram uma melhorada forte, e é engraçado, né, que principalmente na parte de estoque, aumentando bastante a representatividade do marketplace e a parte com fornecedores, daí dá uma sustentabilidade muito boa. Os dias de recebimento, eles aumentaram, e aí aquele cara que é matemático, ele vai falar assim, aí ó, estão dando mais prazo para o cliente, isso daí é ruim para o capital de giro, mas não, porque antes eles antecipavam para caramba, então eles estão antecipando menos. Então, apesar desse número ter aumentado, em termos gerais, ele está melhorando porque ele está dependendo menos de antecipação. Você mesmo falou, tem mais de 7 bi ali de recebíveis. Então, assim, a B2W está começando a mostrar que está fazendo a lição de casa. Então, está dando uma esperança aí para os investidores dessa operação. Lembrando que no último BTC Journal a gente falou da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza cresceu absurdamente, B2W cresceu, não foi tanto, mas cresceu. Então, o que a gente está esperando, né? Que a Via Varejo vai vir com resultado meio ruim, né? Que era quem a gente estava vendo que poderia ser afetado ali pelo crescimento da Magazine Luiza. B2W cresceu menos, mas está ajeitando seus resultados. Nas próximas semanas, vamos ver como que vem Via Varejo. Não vejo boas perspectivas para esse resultado, não. Pois é, Renato, eu também estou bem ansioso para os resultados da Via Varejo, mas é interessante ver esse acerto na gestão do caixa da B2W, né? Espero que eles continuem com essa boa gestão do caixa que eles fizeram em 2019 e quem sabe um dia lucrar, né? Seria uma boa a gente ter essa oportunidade de ver a B2W dando lucro, né? E depois, quem sabe, melhorando o serviço de estorno e cancelamento de pedidos, porque eu tive uma péssima experiência há um tempo atrás. De qualquer forma, a gente vai analisando as empresas sem os aspectos pessoais, né? É importante. Bom, vamos seguir para a penúltima notícia, Renato. Eu peguei aqui do Brasil Journal e o título é o seguinte: JHSF, Birman e multiuso no Extra Itaim. Vem aí a nova Leopoldo, né? Reportagem assinada aí pelo Geraldo Samor, falando basicamente da logística da Faria Lima, né? Aí os novos empreendimentos que englobam ali a parte da Faria Lima, Atílio Inocente, Leopoldo Couto, né? As ruas ali do burburinho do mercado financeiro, das consultorias, e eles falam de alguns empreendimentos, né? E um desses empreendimentos é da JHSF, né? Um novo shopping de alto luxo da JHSF. E aí, Renato, eu queria trazer essa notícia para falar um pouco mais sobre a JHSF, que é uma empresa que algumas pessoas pediram lá no Instagram, né? Alguns alunos também falaram para a gente comentar. Né? Você já teve algum contato com essa empresa ou frequenta algum estabelecimento deles aí, Renato? Olha, já tive que fazer algumas negociações pesadas com eles lá no Shopping Cidade Jardim, porque na época da Restock e outros varejistas que eu estava trabalhando, tive que negociar lá para tentar fazer um ponto lá dentro, mas nunca consegui. E não frequento, porque eu falo que o Shopping Cidade Jardim eu chamo de museu. Só tem obra de arte lá que você olha, sabe que é caro pra caramba, mas você não compra, né? Não tem dinheiro para comprar. Mas você analisou bem. Parece que não é só shopping center que eles operam, tem muita coisa que eles fazem, certo? Pois é, Renato, tem bastante coisa que eles fazem, né? Eu peguei alguns dados aqui, analisei os resultados, eles divulgaram o consolidado de 2019, né? E só para trazer um pouquinho do histórico, né?
Tô me enrolando aqui no Excel, decidi fazer um Excel aqui, né? Antes era no papel, bem miçangueiro mesmo. Aí eu dei uma analisada um pouco mais a fundo, né? A JHSF foi fundada em 1972, né? A família Auriemo fundou e iniciou o trabalho com projetos de desenvolvimento imobiliário. Né? E é interessante porque eles fizeram muita coisa de agências bancárias, né? Construíram muitas agências bancárias naquela época, né? O mercado estava bem em alta nesse sentido. E aí em 2001, né, um bom tempo depois, eles entregaram o primeiro shopping, que foi o Shopping Metrô Santa Cruz, que inclusive foi o primeiro shopping nesse modelo de construir em cima do metrô. Né? Eles não são administradores desse shopping mais, né? Venderam já as operações, construíram outros no mesmo modelo, como o Metrô Tucuruvi, também venderam. Né? Em 2009, foram as primeiras entregas do Parque Cidade Jardim. Então, para quem foi para São Paulo, é de São Paulo, em cima do shopping Cidade Jardim tem aquelas torres, várias torres de edifícios residenciais e também comerciais enormes, né? São construções da JHSF, né? Então é bem relevante ali. Em 2014 eles abriram o Catarina Fashion Outlet, que é um dos maiores outlets no Brasil, que fica na Castelo Branco, né? E também nesse ano eles adquiriram o direito de marca do Fasano. Né? Eles são administradores dos hotéis e restaurantes Fasano. Em 2014 adquiriram o direito de marca também. Né? E aí eles têm, você falou das unidades de negócio, né? Eles têm 4 hoje que eles segmentam no resultado. A incorporação, que tem, por exemplo, Fasano Cidade Jardim, Fazenda Boa Vista, que é uma fazenda em Porto Feliz gigantesca, e o Parque Cidade Jardim, né? Um dos maiores que eles fizeram. Tem uma unidade que eles chamam de renda recorrente, que são a administração dos imóveis e dos shoppings, principalmente. Então, Shopping Cidade Jardim, o Catarina Outlet e também o varejo e e-commerce. E aqui eles têm algumas marcas interessantes, bem populares, Aquazurra, Balmain, Emílio Pucci. Né? Eu não sei nem falar o nome da marca, porque eu não sou público-alvo, mas são marcas aí populares, é brincadeira, né? São marcas de alto luxo. Eles têm a divisão de hotéis e restaurantes, com toda a rede Fasano. Né? E também tem uma porrada de tratoria lá, você dá uma olhada no site, tem algumas marcas de restaurantes deles também. E uma nova unidade que eles entregaram agora em dezembro, que é de aeroporto. Né? Então eles têm um aeroporto executivo ao lado desse outlet do Catarina, lá na Castelo Branco, em São Roque. Né? Eles inauguraram em dezembro esse aeroporto executivo para servir aí um público que estava bastante desassistido, né? Que é o público que utiliza jatos executivos próprios. Né? Então é interessante, eles estão com vários projetos, né? Eu falei de alguns deles, a Fazenda Boa Vista, são 3 milhões de metros quadrados, né, para hotel e residenciais de alto padrão, o aeroporto e o que é título dessa reportagem, que é o Cidade Jardim Shops, que é esse shopping gourmet no Itaim, que fica ao lado do Fasano. Né? E aí, para trazer os financials, né, Renato? Os financials, eu peguei algumas coisas aqui e vamos lá, 2019... receita líquida foi 636,8 milhões de reais. Teve um aumento de quase 40% em relação a 2018, principalmente puxado pela unidade de incorporação, né, que subiu 120%. E aqui acho que vale a pena falar da representatividade da receita. A incorporação é a maior representatividade, dá 40% das vendas, renda recorrente 30%, que engloba administração e varejo, hotéis e restaurantes também, próximo de 30%, aeroporto 0,1% irrelevante ainda, acabou de começar, né? Não faz nem sentido trazer isso daqui à tona. E falando dessa representatividade no EBITDA, Renato, que é uma coisa que você fez, né, que eu gosto bastante também de fazer, incorporação é quase 50%, né, da representatividade no EBITDA. Renda recorrente, 47%. Então a unidade que tem a maior margem, né, se for comparar a receita com o EBITDA. E aqui vale um parênteses, né? A parte de varejo e e-commerce tem prejuízo, maravilha, né? Mas a parte de administração segura bastante. Hotéis e restaurantes é 13% do EBITDA e aeroporto ainda está negativo. Tá? E aqui tem um ponto, né? O EBITDA chegou a 226 milhões de reais, que dá uma margem EBITDA de 35,6%. E aí eles têm um resultado de lucro líquido de 326 milhões, 50% acima do EBITDA. O que acontece aqui? Né? Eles têm uma divergência, um resultado, né, que eles chamam de apreciação, né, que seria contrário da depreciação, que é a propriedade para investimento.
né, o ajuste do valor justo dos imóveis para renda. Então, dentro da parte de renda recorrente, administração de imóveis, o reajuste do valor entra no resultado como apreciação. Isso infla o resultado do lucro líquido, faz com que ele seja bem alto, né? Então 51% de margem líquida, né? Mas operacionalmente eu acho que é melhor a gente falar do EBITDA, né? A gente tem uma noção melhor da operação. Falando de alguns outros indicadores, né? Dívida líquida, eles têm 254 milhões, teve uma redução de 55% em relação a 2018. Né? O que aconteceu aqui? Né? Teve um follow-on e rolaram algumas vendas de ativos, principalmente para fundos imobiliários. Né? Então, por exemplo, o XP Malls, né, adquiriu uma série de ativos da JHSF, principalmente ali no Catarina Outlet. Né? Hoje o XP Malls ele tem 49,99% desse outlet, né, das operações da administração do imóvel. Eles reduziram muito a alavancagem, Renato. Então, dívida líquida por EBITDA foi de 4 para 1,1. Né? Então, hoje eles estão com uma geração de caixa operacional positiva também, quase 100 milhões contra menos 118 do ano anterior. E um land bank de 3,1 bi. Né? O land bank é o banco de terrenos, né, que eles têm para novas incorporações, que é uma das linhas de crescimento deles. Né? Continuando a falar sobre a parte financeira, né? Eles estão com market cap, né, um valor de mercado mais ou menos 5 bi, e um EV por EBITDA, né, o Enterprise Value por EBITDA de 22,4. Tá? Então, incorporação aí tá alinhado com o que a gente tinha visto nas outras empresas que a gente avaliou aqui no Journal, né, mas está bem alto se a gente falar de varejo e serviços, por exemplo. E dividendos eles distribuíram esse ano. O yield, né, a relação entre os dividendos distribuídos e o valor da ação foi de 1%. Tá? Então, se você que é investidor, quer investir em empresa para dividendos, é melhor investir em fundo imobiliário do que na JHSF nesse caso. Apesar de que ela foi uma das empresas que mais cresceu em 2019, viu, Renato? Na Bolsa. Teve uma valorização de quase 270%. Então, quem investiu no começo do ano, né, teve um belo lucro aí nos investimentos. Tá, só para finalizar, o que eu avaliei de estratégia aqui, né, vantagens competitivas? Eles têm uma diversificação de receita muito interessante. Né? Então não é só incorporação, tem varejo, tem administração de imóveis, agora aeroporto, né? Hotéis e restaurantes. Então isso traz uma vantagem competitiva interessante, uma força muito grande para a JHSF e também marcas muito fortes, dada essa diversificação. Né? Também eu acho que eles têm uma boa gestão de caixa, né? Endividamento sob controle, então está interessante também. E como problemas eventuais, né, é uma empresa muito boa, mas pode sofrer com a competição, né, os substitutos, vamos dizer assim, que são os fundos imobiliários. Então, na parte que é mais representativa de EBITDA, que é a renda recorrente, eles estão brigando muito forte com os fundos imobiliários na administração desses imóveis. Né? Isso pode ser um problema no crescimento dessa linha de receita. E um outro ponto dado que é uma empresa que trabalha com segmento de alto luxo em todas essas linhas de receita, isso pode prejudicar um pouco a escalabilidade. Né? Então, preços muito altos, tanto das residências como da administração dos imóveis, né? Principalmente isso pode ser penoso no varejo, que tem uma série de marcas concorrentes, Gucci, LVMH, da Louis Vuitton, né? A própria Restock, que a gente avaliou recentemente. Tá? Então, Renato, acredito que é uma empresa bem interessante, a gente estava para avaliar isso daqui, e tem esses pontos de atenção. Tá? Então fica aí o comentário sobre a JHSF. Não, é legal. Uma das coisas interessantes é você ver a diversificação que ela tem em termos de receita que você comentou. Ela tem, obviamente, um pé forte ali na parte de incorporação, mas também tem shopping center, tem aeroporto, tem um monte de coisa. E na parte de shopping center, que é a que eu conheço mais, obviamente, até porque tive que negociar bastante com eles, né? Eles têm um outlet, olha que interessante, e tem o Cidade Jardim, né? Duas operações completamente diferentes. Uma que é de alto luxo, super premium, outra para a gente, né? É aí que a gente conhece as marcas premium lá, só no outlet. Então é bem interessante, eu acho que os resultados são bons. O ajuste, obviamente, ele dá uma visão um pouco errônea ali da parte de lucro líquido da empresa, mas com certeza ali é uma empresa que vem gerando bastante resultado financeiro, rentabilidade e a parte de geração de caixa. Então vamos ver se esses novos empreendimentos aí que eles estão mirando aí no público de alta renda, ele vai dar certo. Geralmente é um público que tem menos aversão, ou seja, tem mais resistência
a ciclos econômicos negativos. Então, eles estão bem posicionados aí, pelo menos nesse segmento. E é por isso que eu não conheço muito a JHSF. Com certeza, se eles fizerem lá um CRM lá na base de clientes dele, em todas as unidades de negócio que eles têm, né? Fazano, shopping, etc., eles nunca vão me ver, só vão ver minhas compras lá no Catarina. Ou capaz de você estar na blacklist ali da JHSF também, né? Por excesso de negociação dura ali, como cliente, no caso, nos shoppings. Mas é interessante realmente esse ponto que você falou também. Dado o público-alvo e o posicionamento de diferenciação, é mais resistente a ciclos econômicos. Interessante mesmo. Bom, vamos para a última notícia então, Renato. Essa daqui é uma análise interessante que eu acredito que você fez, né? E é mais um IPO, né? Um prospecto que a gente avalia aqui no BTC Journal. Eu peguei essa notícia só para ilustrar valor econômico. Varejista Pets pede registro para fazer IPO na B3. Oferta será primária e secundária. Rede usará recursos para abertura de lojas e clínicas veterinárias e na operação digital. Renato, agora a gente tem uma empresa do setor pet na bolsa, ou vai ter, né, em breve. E você agora, como um fã desse setor, né, e dos pets em si, né, eu sou bastante fã, gosto muito de pets, queria entender um pouco melhor para ver se vale a pena entrar nesse IPO, hein? Bom, vamos lá. Obviamente você está falando isso de sacanagem, porque eu odeio pets, apesar de ter um, né? Mas obviamente não foi minha vontade de ter, mas tudo bem. Não odeio, não, estou brincando, mas se eu pudesse não tê-los, seria melhor, né? Mas tudo bem, vamos lá. A Pets é um caso bem interessante. Eu venho acompanhando essa operação, né, esse negócio desde 2013, porque foi basicamente o seguinte, né? Em 2002, o Sérgio Zimmermann, ele fundou a Pet Center Marginal, com a ideia de, obviamente, ter uma operação que vende produtos para pets. Legal. Esse negócio vem crescendo. Obviamente, o líder de mercado, ou pelo menos a empresa que a gente mais via com operações, era a Cobase. E aí, o fundo Warburg Pincus, um private equity, ele entrou no Brasil e comprou participação nessa operação em 2013. Desde então, eles fizeram coisas bem interessantes. A primeira foi mudar o nome, né? Pet Center Marginal para Pets, né? Nome horroroso, né? Mas, enfim, aí virou Pets, mais simples, mais direto ao ponto, etc. e tal. E eles criaram, né, 4 linhas de receita bem determinadas. Então, primeiro que é o que eles chamam de loja padrão, que são aquelas lojas grandes de mais ou menos 1.000 metros quadrados, onde tem absolutamente tudo. Hoje eles têm 95 operações dessas. Tem as lojas de conveniência, que é onde a gente vê bastante a operação crescendo, né? Que tem mais ou menos ali em torno de 500 metros quadrados, onde você consegue ter, obviamente, uma capilaridade maior, obviamente com um nível de sortimento menor. Tá? Tem os centros veterinários, que geralmente eles estão incluídos dentro das operações das lojas padrão, então tem toda a parte de serviços veterinários, etc. e tal, e tem os canais digitais, que é o e-commerce, propriamente dito, que isso daí foi uma estratégia bem interessante que eles fizeram, então eles foram para essas lojas de conveniência com um estoque menor, mas obviamente você consegue ter um estoque, uma prateleira infinita, se você integrar online e offline esse negócio com os canais digitais. Então, isso foi bem interessante. Atualmente, o fundo ele tem 55% de participação na Pets e o Sérgio Zimmermann tem 45%. O que diz a notícia e o prospecto é que vai ser uma operação, um IPO primário e secundário. O primário vai vir dinheiro novo para a companhia, secundário, obviamente, o Zimmermann vai colocar bastante dinheiro na conta corrente, né? Vai ficar bem feliz e contente. E é uma operação bem interessante, apesar de todos os IPOs que a gente falou aqui, eu não gostava de nenhum, esse especificamente é um que eu gosto. Por quê? Primeiro, porque não tem nenhuma empresa de capital aberto na Bolsa que atua nesse segmento, primeira coisa. Segundo, porque de fato é um segmento que tem bastante crescimento, né? E é legal você ver lá no prospecto que tem várias análises que mostram isso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Pet Center, a Pets, ela tem 112 operações concentradas ali em São Paulo, são 67 só em São Paulo, e aí está distribuído no Brasil inteiro. Eles falam que o mercado de pets ele vem crescendo desde 2012 com uma resistência muito forte a ciclos econômicos, então ele cresceu todos os anos. Em 2016, que foi o aprofundamento aí da queda aí do mercado de varejo, eles cresceram, ficaram em linha, 0,1% positivo. E em 2019, o varejo cresceu em termos reais 1,3%, a economia cresceu lá próximo de 1%, o varejo de pets cresceu 8,4%, olha que interessante.
eles fazem algumas projeções interessantes também. Eles falam que o mercado de pets movimentou no Brasil em 2019 23,5 bilhões de reais. E esse mercado vai mais do que dobrar para 2024, vai passar de 50, quase 51 bilhões. Então, é um mercado que tem bastante, né, perspectiva de crescimento. Outra coisa que é interessante, gasto médio, né, dos donos, né, por pet. Eles compararam vários países, o maior mercado, obviamente, é o mercado norte-americano. Lá nos Estados Unidos, eles gastam, em média, por ano, $326 por pet. Aqui no Brasil, é 69. Olha que interessante. Como vem tendo bastante macro-trend de menos, né, pessoas querendo ter filho e tendo mais cachorros, gatos, etc. e tal, esse número aí tende a crescer. No Brasil, tem 69 dólares por ano por pet. Lá nos Estados Unidos, é 326. Outra coisa interessante, eles fizeram uma análise de mercados que vêm crescendo rapidamente de 2014 a 2019 e que ainda continuam tendo perspectivas de grande crescimento de 2019 para 2024. Nessas duas vertentes, tem dois países muito grandes. Tem a China, que cresceu ali em torno de 25% de 2014 para 2014 e 2019, crescimento anual, 25%, e que tem uma perspectiva de crescer até 2024 em torno de 22%. E o Brasil, que cresceu em torno de 12%, vai acelerar esse crescimento para 2019 e para 2024. Crescimento anual aí em torno de 16%, 17%. Então, é um mercado que tem perspectiva de crescimento alto. E eles vêm apostando bastante no e-commerce. E esse e-commerce, ele também tem uma perspectiva de crescimento alto. Lá na China, 42,9% do que é vendido de artigos pets é via e-commerce. Aqui no Brasil é 3,5%. Nos Estados Unidos é 20,5%. Então, olha como o e-commerce tem uma capilaridade gigantesca. E outra, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma concentração muito forte desse mercado nos itens básicos que são os alimentos. 89% do potencial total do mercado de pets é ração, é alimentos, etc. 6% são acessórios e outros em torno de 5%. Nos Estados Unidos, é um mercado gigantesco, 65% é alimento, 26% são acessórios. Então, olha o potencial de crescimento desse mercado de acessórios, né? Então, lá nos Estados Unidos, representa 26%, aqui é 6%. Então, tem um crescimento absurdo, né, de perspectiva. E aí, quando você olha o mercado brasileiro em todas as suas linhas, né, seus segmentos, você percebe que todas vêm crescendo, né, bastante. Então, ali, na parte de hipermercado, supermercado e mercados, né, de 2014 até 2019, esse segmento cresceu 11,1%. A parte de pet e super stores, big shops, crescem 20%, que é bem onde está posicionado a pets. O mercado de pet shop e clínicas, que é super diversificado aqui no Brasil, cresce 11% e o e-commerce vem crescendo 23%. Então, obviamente, o que você acha que eles vão fazer? Eles vão pegar esse dinheiro, vão aumentar o crescimento nas lojas físicas, mas vão apostar bastante no crescimento do e-commerce. Eles divulgaram alguns números interessantes. Então, em 2019, eles fecharam com vendas brutas de 1,1 bi, um crescimento de 27,5% em relação a 2017, que foi quando eles começaram a fazer toda essa estratégia. Começaram não, já estavam fazendo, mas é o que eles têm que divulgar dentro do prospecto. Vem crescendo bastante. A receita líquida em 2019 foi 986 milhões de reais, um EBITDA de 191, com uma margem EBITDA de 16,4%. Margem alta. Eles fizeram um EBITDA ajustado aqui, colocaram um EBITDA ajustado de 188, com uma margem EBITDA de mais ou menos ali próximo de 20. É uma margem EBITDA forte para uma empresa de varejo, tá? Eles estão com uma dívida bruta de quase 400 milhões, com caixa bom, então dívida líquida dá 230, mais ou menos, e eles geram caixa operacional. Eles fizeram um fluxo de caixa das atividades operacionais em 19 de 135 milhões, contra 58 milhões em 2018 e 6 milhões em 2017. O que a gente percebe aqui no fluxo de caixa é que eles vêm conseguindo gerar bastante caixa operacionalmente e vêm conseguindo equalizar isso com CAPEX de investimento de crescimento. Isso é importante. Quando você tem um fluxo de caixa das atividades operacionais começando a equalizar com CAPEX de investimento, começa a ser uma empresa assim que, na minha visão, é uma empresa fantástica, né? Porque ela consegue gerar todo o caixa que ela precisa para o crescimento das suas operações. Isso daí é bem interessante. Então, assim, é uma empresa boa, tá? Os números são ótimos. Vamos ver se esse IPO vai sair. Eu acredito que vai sair.
E é um mercado que, assim, eu não gosto de ficar dando dica de mercado para ninguém, principalmente porque não é a proposta do Journal, mas é um IPO interessante. É uma empresa que é sozinha no mercado de capitais, vem crescendo bastante com boas perspectivas. Vamos ver, hein? Pois é, Renato. Eu, pessoalmente, eu busco investir sempre em macro tendências, né? As macro trends. E essa é uma delas que você comentou aqui, né? Do aumento do mercado pet, né? Dado essa mudança que não seria de consumo, né, mas de estilo de vida, né, redução de número de filhos por família e aumento do número de pets por família. Isso daqui bastante alavancado, a gente já falou sobre esse assunto, né, analisando, se eu não me engano, foi a Pet Love, alguma empresa que a gente falou há um tempo atrás, de varejo, de comércio eletrônico, né, de pets, e muitos gatos, né? Impressionante a quantidade de gatos que estão no mercado pet. E falando de valuation, né? O que será que seria um valuation aí se a gente pegar peers, né, comparáveis? Tem alguma coisa, alguma expectativa que a gente pode ter? Olha, é assim, tem o mercado financeiro está meio louco, então quando você pega algumas empresas, os múltiplos eles são bem diversos, né? Quando você pega um EBIT daqui de próximo de 200, por exemplo, que foi o de 2019, tem empresa que tem EV e EBITDA baixo e tem a Magazine Luiza que essa porcaria aí é, meu, mais de 40 vezes, né? Se for 40 vezes, esse negócio vale muito dinheiro. Mas assim, eu peguei empresas, uns peers, eu vejo de 15 a 20 vezes EV sobre EBITDA um múltiplo razoável, tá? Por quê? Porque tem bastante perspectiva de crescimento. Então, o múltiplo alto geralmente é por perspectiva de crescimento, tanto de resultado quanto de operação. Se você pega ali umas 20 vezes EBITDA, vai que já é, para mim, já é esticado, mas é o da Renner, por exemplo, que eu acho que é uma empresa de varejo muito bem tocada, esse negócio aqui vai para quase 4 bi e pouquinho, né? Quase 3 bi alto, 4 bi de reais ali em market cap. Eu acho que vai ser basicamente isso, não pode fugir muito disso, não. Se o mercado tiver comprador, eu acho que vai ser esse número para mais. Se tiver um pouco mais resiliente, aí, resistente ali, principalmente por causa de coronavírus e outros fatores macroeconômicos que a gente não consegue controlar, acho que vai ficar em torno de 3. Eu acho que entre 3 e 4 bilhões, apesar de ser um range muito alto, né? Eu acho que vai ser bem razoável. Eu aposto que seja algo em torno de uns 4 bi. O que você acha aí? E se for 4 bi, eu acho que é um IPO legal, assim. Porque a gente falou algumas semanas atrás da Mitre, falamos da Local Web, falamos de um monte de IPO que eu não acreditava. Acho que os financials não são tão bons assim, os mercados também nem têm tantas perspectivas assim, e os valuations, os múltiplos foram bem esticados. Esse é um business bom, num mercado que eu acho ótimo e que tem grandes perspectivas de crescimento. Então, os números são bons, as perspectivas são ótimas, etc. Eu acho que os múltiplos têm que ser altos, né? Mas vamos ver, né? O mercado é meio estranho aí, né? Vamos ver se quando eles pegam um negócio muito bom, às vezes eles conseguem colocar no modelo, aí eles fazem contas mais pé no chão do que eles fazem com esses negócios que eu geralmente não acredito. Mas eu acho que ali em torno de uns 4 bi é um valor muito bem pago aí, e talvez eu até reveja a minha posição de nunca entrar em IPO. Vamos ver. Pois é, eu também estou nessa expectativa, né? Em torno de 20 vezes EV sobre EBITDA, eu acho que tá legal. Aí eu avalio, né? Pegar um trocadinho. Eu não invisto mais em ações no Brasil, né? Desfiz de todas as posições e decidi ficar totalmente investido na nossa empresa, no caso, a BTC, e algumas coisas fora do Brasil. Mas esse definitivamente me atrai bastante pela macro tendência. Vamos acompanhar, ver como é que isso vai ser valorizado pelo mercado. Né? Os grandes investidores acabam decidindo. Né? Vamos acompanhar o roadshow e, de fato, entender melhor se esse mercado é próspero mesmo como a gente imagina. Né? Mas enfim, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, queria agradecer, Renato, se puder mandar seu recado final aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado pela audiência novamente. Pessoal de Campinas, se preparem. Sabadão estarei aí. Espero estar curado até sábado para a gente ministrar 2 aulas, matemática financeira, onde a gente vai fazer bastante análise e a parte de negociação, que é importantíssima ali para a parte de gestão. E para todas as outras turmas, espero que tenham passado muito bem o carnaval e se preparem que agora o curso vai pegar fogo, porque agora é direto até o final do ano. Vamos ver. Final do ano não, final do semestre, tá? Grande abraço a todos e até semana que vem.
Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu a gente ou assistiu até agora, pela paciência, pelo interesse. Nos vemos na semana que vem, horário marcado, quinta-feira, meio-dia, sai o BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.